Olá, alunos, bem-vindos à aula 6 de Fundamentos de Programação. Hoje eu vou explicar sobre estrutura de decisão. Só para relembrar, a gente já estudou operadores aritméticos, já usamos operadores aritméticos. Quais são esses operadores? Mais, menos, vezes, dividir e o resto da divisão. Então nós já usamos nos outros programas, nós já fizemos contas. Aqui é uma relembrança. O tipo desses operadores é o tipo binário. O que isso significa? Significa que eu preciso ter dois operandos junto com o operador. Então esse símbolo aqui é o operador e o operando serão, por exemplo, os números. Então eu sempre preciso ter dois. Então para fazer uma adição eu sempre preciso de dois números. Aqui tem um exemplo, né? A é igual a 1 mais 2. Então esse é o operador, esses são os operandos. Todos esses símbolos, operadores, são binários. Então a subtração, aqui usando uma variável, aqui multiplicação usando um valor float, b dividido por 1 e o resto da divisão aqui de 10 por 3. Agora vamos ver umas coisas novas. Nós também podemos utilizar o mais e o menos aqui como operadores unários. O que isso significa? Significa que só tem um operando. Por exemplo, A é igual a mais B. Então agora eu não estou somando dois números, eu estou usando esse operador só no B. O que esse operador vai fazer? Não vai fazer nada, porque mais B ele vai continuar com o valor que ele já tinha, não muda nada. Já o menos B vai inverter o sinal. Então, se o B era positivo, fica negativo, se era negativo, fica positivo. Tranquilo esses dois operadores aqui, né? Então, eu posso usar esse mais B, eu posso usar esse menos B. Esse daqui, se não tivesse esse operador, daria na mesma, A igual a B, não mudaria nada. Aqueles foram os operadores aritméticos. Agora, eu vou mostrar uns operadores novos, que nós não usamos até então. São os operadores relacionais. Eles servem para fazer comparações. Então, eu sempre vou comparar um valor com outro valor. E a resposta vai ser sempre verdadeiro ou falso. Então, ou é verdadeiro ou é falso, quando eu comparo duas coisas. Não vai ter meio termo aqui na programação. Então, esses são os operadores relacionais que nós vamos utilizar. O primeiro é o da igualdade. São dois iguais. Igual, igual. Isso daqui os alunos costumam errar bastante. Eles costumam esquecer o segundo igual. Sempre tem que ter dois iguais. Porque se eu usar na programação só um igual, a gente já viu o que acontece. A gente já usou o igual. Vai acontecer isso daqui, ó, que tinha no slide anterior. A igual a algum valor. Então, o operador igual, ele é chamado de atribuição. Então, serve quando eu quero armazenar um valor numa variável. Se eu quiser fazer uma comparação, eu tenho que usar dois iguais. Se eu esquecer um, eu vou estar fazendo uma atribuição. Ok, todos esses operadores são binários, né? Já que nós vamos comparar dois valores, a gente sempre precisa ter dois valores. E uma outra coisa muito importante é que a gente só consegue comparar dois, ou seja, nem mais, nem menos. Não dá para ter só um valor e também não dá para ter três valores. Muitos alunos acabam querendo comparar três valores, não dá. A gente sempre compara de dois em dois. Então aqui tem um exemplo. 3 igual a 5. Isso é uma comparação. Eu quero saber se os valores são iguais. Nesse caso, eles não são. 3 não é igual a 5. Então a resposta disso daqui, o computador vai calcular e a resposta vai ser falso. Então, ou é verdadeiro ou é falso. Nesse caso aqui é falso. Se eu quiser comparar a desigualdade, ou seja, eu quero saber se os valores são diferentes, é o exclamação igual. Você pode imaginar essa exclamação igual aqui como se fosse um igual cortado, igual na matemática, né? Igual cortado quando eu quero falar que é diferente. Então, como a gente não tem esse símbolo no teclado, a gente escreve uma exclamação igual. Tem que ser nessa ordem, exclamação igual. Por exemplo, 1 é diferente de 2? É, 1 é diferente de 2. Então, a resposta aqui vai ser verdadeiro.
Além de comparar se é igual ou desigual, eu posso comparar maior ou menor, maior igual ou menor igual. Então vamos ver a diferença entre eles. Isso daqui também é algo que os alunos costumam errar bastante. Tem diferença entre maior e maior igual. Então maior, esse daqui é o símbolo de maior. Tem gente que não está acostumado a usar o símbolo de maior no dia a dia, então aí confunde. Ah, será que esse é o maior? Será que é o menor? E agora? Aí tem aqueles monte de dicas, né, para descobrir qual é. A minha dica é o seguinte. Você tem que olhar o símbolo. O símbolo sempre representa alguma coisa. Ele não foi desenhado dessa forma à toa, né? Todos os símbolos. Então, por exemplo, nesse lado esquerdo do símbolo, ó, ele é maior a abertura. Então, quer dizer que do lado esquerdo tem que estar um maior valor. Enquanto o lado direito ó, tem uma abertura menor, né? Então, o do lado direito tem que ter o valor menor. Por isso que esse símbolo é o símbolo de maior, porque é um valor maior que o outro valor. Porque aqui ó, a abertura maior está para esse lado. Então, aqui tem um exemplo. 4,5 é maior que x? Depende do valor de x, né? Se o x, vamos supor, for 0, isso daqui vai ser verdadeiro. Se o x for 10, isso daqui vai ser falso, né? Porque 10 não é maior que 4,5. Quer dizer, 4,5 não é maior que 10, então isso daqui vai ser falso. Até aí tudo bem, né? Ah, com valores muito menores, muito maiores, é fácil saber se é verdadeiro ou falso. Só que onde os alunos erram? E se x valer 4,5? Aí a gente tem que pensar o seguinte, 4,5 é maior que 4,5? Não. 4,5 não é maior, 4,5 é igual. Então, isso daqui vai ser falso, porque 4,5 não é maior que 4,5. Então, é justamente aí que ocorrem os erros. Para o menor, é a mesma coisa. Então, A é menor que B? Depende, né? Quanto vale A, quanto vale B, né? Se A valer 0 e B valer 10, então, realmente, 0 é menor que 10. Verdadeiro. Mas se for o contrário, 10 e 0. 10 é menor que 0? Não, então vai ser falso. E a mesma coisa para valores iguais que eu falei no maior. Se for 0 e 0, 0 é menor que 0? Não, 0 não é menor que 0. Então, vai ser falso para valores iguais. E é justamente essa diferença do maior-menor para esse daqui, maior-menor igual. Se eu quiser comparar se um valor é maior ou igual a outro valor, eu vou colocar maior igual, nessa ordem, né? Maior e depois o igual. Na hora de escrever no papel, muitas vezes vocês vão esquecer e escrever da mesma forma que a matemática, né? Um maior e um tracinho embaixo aqui. Aí está errado. Tem que escrever maior e um igual na frente. Então, aqui tem um exemplo. A vezes A é maior ou igual a B? Então, de novo, né, depende dos valores, né? Se dessa conta aqui resultar um valor maior que B, verdadeiro. Se resultar num valor menor que B, falso. E se forem iguais, né? Se for tudo zero aqui? Nesse caso, 0 é maior ou igual a 0, nesse caso vai dar verdadeiro, né? Então, está aqui a diferença entre o maior igual e o maior. No caso do maior, 0 é maior que 0? Não. Nesse caso, 0 é maior ou igual a 0? Sim. Então, é essa a diferença. Aqui eu estou colocando variáveis, aqui embaixo eu estou colocando uma conta para mostrar para vocês que os valores que ficam à esquerda e à direita não precisa ser um valor fixo, não precisa ser só uma variável, pode ser o que você quiser, pode ser uma conta, ó, pode ser uma conta envolvendo um monte de coisa. Como que o computador resolve isso daí? O computador primeiro vai resolver a conta aritmética e a última coisa que o computador vai fazer vai ser a comparação. Então, não se preocupe, ele não vai fazer, por exemplo, nesse caso aqui, ó, A vezes A maior ou igual a B, ele não vai comparar se só esse A é maior que B. Não, primeiro ele faz todas as contas aritméticas. Então, primeiro ele vai fazer a multiplicação, depois ele vai comparar os valores. Essa resposta, que é sempre verdadeiro ou falso, só existe essas duas possibilidades, a gente chama de booleano.
Então é um tipo de dado, né? Como se fosse inteiro, float, char, a gente tem um booleano. Na linguagem C não existe esse tipo booleano, mas as coisas vão funcionar como se ele existisse. Então a gente pode falar que esse vai ser um valor booleano, o resultado da minha comparação. Então, ou é um valor booleano, ou é verdadeiro, ou é falso. E onde que a gente vai usar isso, né? Como que então eu uso uma comparação, né? Por exemplo, eu quero que o meu programa faça uma comparação, quero saber qual dos dois valores é o maior, ou se não, quero saber se o usuário acertou o valor que eu queria. Para isso existe um comando chamado if, que a tradução é se. Então se tal condição for verdadeira, o programa vai fazer uma coisa. Então essa é a lógica, isso que você tem que pensar, né? If tal condição for verdadeira, então o programa faz alguma coisa, ele executa o código que você quiser. Vamos ver um exemplo. Aqui tem um exemplo de código. Uma variável x inteira. Eu vou imprimir na tela. Adivinha o número, só isso. Então, o usuário vai ter que digitar um número, porque aqui eu usei um scanf, né? Então eu espero o usuário digitar um valor inteiro e gravo em x. Lembrando sempre que tem que ter o e antes da variável, quando for usar o scanf, para passar o endereço de memória. Aí vamos supor que o usuário digitou o valor 0. Então o programa vai continuar executando, e aqui tem a novidade, que é o if. O if, então, é um comando, se, é uma condição, né? Ele sempre vai ter o parênteses, e dentro do parênteses eu vou escrever a condição que eu quiser. Essa condição tem que ser verdadeira. Se for verdadeira, o programa vai entrar no if. A gente chama de entrar no if, ou senão vai executar o corpo do if. Qual que é o corpo do if? É tudo que está entre as chaves. Então, olha, o if tem essas chaves. A gente sempre vai usar essas chaves aqui. Então, começa aqui, termina aqui. Entre as chaves, a gente pode escrever o que a gente quiser. A gente pode escrever um programa inteiro, um monte de linha, qualquer coisa. Nesse caso, o que eu escrevi aqui dentro? Eu vou imprimir na tela, acertou e pulo uma linha. Acertou. Então, a condição é x igual a 11. Se o x for igual a 11, ele roda o que está aqui dentro. Imprime na tela, acertou. Então, se o usuário, vamos supor que ele digite 11, então, né? O usuário foi lá e digitou 11. X vale 11. 11 é igual a 11? Verdadeiro. Então, ele entra no if. Ele imprime na tela, acertou. E se a condição for falsa? O que vai acontecer? Se o usuário digitar 0, 0 é igual a 11? Não. Se a condição for falsa, o programa não roda o que está dentro do if. Não roda o corpo, não roda o que está dentro das chaves. Ou seja, ele continua rodando a partir daqui, para frente. Depois que fecha a chave, para frente, ele continua rodando. Então, se tiver mais linhas de código aqui para baixo, ele vai continuar rodando normal. Se ele entrar no if, ele vai rodar tudo que está aqui dentro entre as chaves e depois também continua rodando normalmente o código. Então, se a condição for verdadeira, ele roda o que está dentro e continua o que está fora. Se a condição for falsa, ele não roda o que está dentro e continua o que está fora. Então, independente da condição aqui, o programa sempre vai continuar rodando aqui o que está fora. A condição serve só para decidir se ele roda o que está dentro. Vai rodar ou não vai rodar? Só isso que o if decide. O que está fora aqui é como se tivesse terminado o if. O que está fora continua rodando normalmente. Eu poderia imprimir outras coisas aqui embaixo, fazer conta, etc. Aqui dentro do if eu também posso fazer o que eu quiser. Fazer conta, imprimir coisa, pedir para o usuário digitar coisa. Eu vou digitar esse programa no dev C++ para a gente ver ele rodando. Então, beleza. Vamos digitar aqui. Eu já tenho toda a minha estrutura mínima que o meu programa tem que ter, né? Então, aqui dentro da minha função main, eu vou escrever meu programa.
int x, criei uma variável inteira x. Vou imprimir na tela uma mensagem para o usuário, digite um valor. E agora eu vou pegar um valor digitado pelo usuário. Agora vem a novidade, né? Se x for igual a 11, imprimo na tela, acertou. Nem preciso pular a linha aqui. Então esse é um programa que serve para o usuário adivinhar um número. É para isso que serve esse programa. Criei a variável, imprimi na tela, digite um valor, vou ler um valor digitado pelo usuário, vou guardar em x, valor inteiro. Se o x for 11, ele imprime isso daqui e depois continua rodando. Continua rodando a linha 9, a linha 10, acabou. Se o x não for 11, vai ser pulada a linha 8. A linha 8 não vai ser rodada porque ela está dentro das chaves e a condição foi falsa. Só roda o que está dentro se a condição for verdadeira. Então aí ele vai pular aqui para a linha 9, né, não tem nada, e vai para a linha 10. Vamos rodar esse programa. Então digite um valor, vou digitar 0, não aconteceu nada. Muitos alunos podem pensar assim, ué, deu um problema aqui no meu programa, não aconteceu nada, mas na verdade deu tudo certo. Por quê? Porque assim que o usuário digitou 0, foi rodada a linha 7, 0 é igual a 11? Não. Então ele pula aqui para a linha 9, e na linha 9 não faz nada, na linha 10 não faz nada e acabou. Então deu certo. O programa não tinha que fazer nada mesmo. Vamos rodar de novo. Agora eu vou digitar o valor 11. Depois que eu digitei o valor 11, foi impresso na tela, acertou. Então, ele entrou no if, a condição foi verdadeira. Perceba que aqui as chaves do if são parecidas com as chaves da função main. Sempre quando eu abro e fecho chaves, eu crio um corpo, né, um bloco de código, que eu posso escrever o que eu quiser dentro desse bloco, qualquer código, qualquer coisa que vocês já aprenderam. Então a nossa função principal, a função main, ela tem o corpo dela, que fica todo o nosso código. E aqui o if tem o corpo dele. Esse corpo é só do if, esse bloco de código só é rodado se a condição do if for verdadeira. Mas uma coisa para prestar atenção aqui. Sempre quando eu tenho chaves, significa que eu vou ter um bloco de código. Significa que esse bloco pertence a alguma coisa. Nesse caso, esse bloco aqui pertence à função main. Já que ele pertence, já que tudo isso está dentro da função main, eu tenho que ter esse espaço, que é um tab. A mesma coisa vai servir para o if. O if está dentro da função main. E o if tem um bloco de código. Então, dentro desse bloco de código, ou seja, a linha 8, que é o comando que está dentro do if, esse comando não pertence à função main, ele pertence ao if. Já que ele pertence ao if, eu tenho que dar mais um espaço em relação ao if. Então, eu tenho que dar mais um tab. É só nas linhas dentro do if, né? Essa daqui que tem as chaves aqui não precisa, ó, continua tudo normal. Então, a gente sempre vai seguir essa padronização para ficar organizado o código. É obrigatório vocês seguirem essa padronização. O programa ele ignora esses espaços, mas a gente tem que deixar o código organizado. Por isso que vai ter esses espaços. As chaves têm que ficar nesses lugares, não é para a chave ficar, por exemplo, aqui, ou as chaves ficarem assim. Tem que deixar tudo organizado dessa forma. Se vocês seguirem essa padronização, vai ficar até mais fácil digitar, porque o próprio editor aqui, o Dev C++, quando você digita tudo da forma correta, ele já coloca para você os espaços. Você nem tem que se preocupar com isso, ele coloca automaticamente para você. Então, se você estiver fazendo tudo certinho, você não precisa se preocupar com nada. Por exemplo, se eu vim aqui na frente dessas chaves e der um Enter, ó, ele já colocou para mim os espaços, não preciso me preocupar com nada. Ou se não aqui, ó, na frente do printf, eu vou dar um Enter que eu quero digitar mais alguma coisa. Ó. Já está tudo certinho, ó. O espaço já está tudo certo. Bom, então esse foi o exemplo da aula 5, dessa primeira parte da aula 5, que é sobre o if. Tentem fazer os exercícios. Até mais.